Bom, pessoal, então agora a gente vai demonstrar alguns posicionamentos no Netfab, né, que é o software da impressora 3D. Então eu vou clicar aqui para abrir o meu software, Autodesk Netfab, 2 cliques. Então ele vai dar uma mensagem aqui, eu vou clicar no X e vou clicar nessa opção iniciar versão não licenciada. Então ele vai abrir o software aqui com essa aba pedindo para abrir a minha máquina, que é a P20+, e clico em abrir. Aguardo carregar o perfil da Straumann, então ele demora ali alguns segundos até carregar o perfil. Então carregou o perfil da Straumann, então eu tenho a plataforma aqui de impressão. Então a gente vai começar posicionando uma placa oclusal. Então aqui a gente tem a nossa plataforma standard e eu vou lá buscar o meu STL. Então eu venho aqui e vou arrastar aqui a minha placa oclusal até o meu software. Tem duas formas de você trazer o STL para dentro. Ou você vem por aqui, nesse caminho que eu fiz, ou você vem aqui, ó, adicionar peças, e aí você acha o STL lá e dá o clique, ele também carrega. Então ele carregou duas placas, eu vou deletar uma, só selecionar ela e dar um delete. Então notem que aqui a minha placa está numa cor escura, então aqui a minha fatia de cores, né, as texturas, ela ficou diferente. Então eu clico aqui nessa pizza de cores aqui, ó, ocultar cores e texturas, e ela vai ficar na cor de seleção, que é o laranja. Então a placa, ela tem algumas formas de posicionar. A melhor forma de posicionar uma placa é com a oclusão voltada para baixo. Isso você vai ter ali a melhor forma de impressão dessa placa. Então você alinha ela, deixa ela bem paralela com essas bolinhas aqui nos eixos. Então ela colou. Por que a placa colou? Porque eu tenho essa função plataforma magnética ativada. Ó, ela está deixando eu mexer só no eixo X e Y. Se eu desmarcar a plataforma magnética, ela vai me habilitar o eixo Z aqui, para eu descolar da plataforma. Então, ela está agora flutuando. Se eu clicar a plataforma magnética, ela vai colar. E ela sempre cola o ponto mais baixo, a plataforma magnética. Ó, o ponto mais baixo. Então, provavelmente, deixa eu colocar aqui numa vista padrão, provavelmente é esse ponto aqui, ó, que está mais baixo. Ok, então feito isso, o que a gente vai fazer? Posicionei ela numa posição ideal aqui para mim. Eu venho aqui nessa opção chamada adicionar suportes. Eu vou usar essa opção aqui, ó, criar suporte customizado. Ele vai ficar sempre assim, criar suporte customizado. E aí eu posso marcar uma altura que eu quero levantar para pôr os meus suportes. Então essa altura a gente recomenda de 3 a 5 milímetros de altura. Então eu vou colocar uma média, vou colocar 4 e vou executar. Ele vai ir para uma outra área, já levantou lá da altura, 4 milímetros, e ele vai analisar as áreas críticas de impressão. As áreas críticas de impressão ficarão nas áreas marcadas em vermelho. Então ele está processando aqui as áreas críticas. Vamos aguardar ele concluir. Quanto maior a área crítica, né, maior o tempo ali de processamento. Acho que talvez a gente, pelo que ele vai coisa da Autodesk, dá pra gente pesquisar lá e você sabe se tá. Então ele analisou as áreas críticas em vermelho. Aí eu venho aqui nessa opção chamada executar script de suporte. Tá? E aí vocês têm os scripts que vêm com o software. Eu já vou aproveitar, nesse vídeo já vou instalar alguns scripts que foram desenvolvidos por nós aqui no Brasil. Então para a placa eu vou utilizar essa opção aqui, ó, Splint. Clico em executar. E ele vai me dar os suportes nas áreas críticas. Então, estão aí os suportes. Então eu posso movimentar esses suportes, né, a qualquer momento, ó, clicando nessas esferas. Lembrando que essas esferas elas não saem na impressão, elas são uma esfera de guia para você mover a ponta do teu suporte. O suporte ele tem uma ponta bem fininha.
E aí eu posso clicar em aplicar aqui embaixo e ela já está lá nos 4 milímetros e os suportes posicionados. Então, se você quiser tentar imprimir a sua placa de outra forma para não interferir nas guias aqui que foram feitas no desenho, você pode adicionar a placa novamente. Então, vou trazer a placa para cá. Uma outra forma de posicionamento seria você colocar ela em pé, né, nesse formato aqui. E eu vou deixar ela mais ou menos uma inclinação aqui, ó, de alguns graus aqui, para ela não ficar tão em pé. Vou deixar ela mais ou menos nessa posição aqui, ó. E aí ela vai pegar o suporte somente nessa face vestibular aqui, ó. Então agora eu faço o mesmo processo. Eu venho aqui adicionar suportes, já está marcado criar suporte customizado, levantar em 4 milímetros e executar. Então ele vai habilitar as áreas críticas da minha placa. Então ali ficou as áreas críticas. Eu clico em executar script de suporte e splint novamente. Pronto. E está aí posicionado. Ah, mas eu quero adicionar um conector a mais, ó, que ele deu uma área crítica aqui, ó. Então eu quero adicionar um suporte a mais aqui, ó, para garantir. Então eu posso vir aqui, ó, criar nova barra. E aí ele vai habilitar a ponta aqui do mouse para você dar 2 cliques e adicionar. Só que esse suporte que ele adiciona, ele é um suporte fora do padrão, ó, um suporte padrão do software. Então ele está totalmente errado do que eu quero. Então eu seleciono e vou deletar ele. Então eu já vou ensinar um atalho aqui como que eu posso criar um mesmo perfil de suporte. Para criar o mesmo perfil de suporte, você vem aqui em editar. Então aqui esse padrão é chamado de 7.1, aquele padrão do software. Então eu venho aqui, ó, na configuração, aqui no sinal de mais, e vou colocar um nome para o meu suporte. Então vou colocar aqui suporte de placa. E clico OK. Agora aqui ele ficou 2 perfis de suporte. Aí o que eu faço? Eu seleciono um perfil que eu quero e ele vai copiar o padrão aqui do suporte, ó. E aí eu venho aqui nessa engrenagem e clico aqui, ó, salvar seleção para a placa. Para suporte de placa, né, que é o que eu criei. E aí, normalmente ele dá um erro, é normal o software, eu vou tentar adicionar um aqui, ele dá um erro, vou fechar e vou tentar novamente aqui. Vou para o 7.1, vou adicionar, ó, ele vai dar um erro, continua dando erro. Então eu aplico do jeito que está, adiciono suportes novamente, ele vai dar essa mensagem aqui, eu vou ignorar. E aí agora eu vou adicionar suportes manualmente, aqui na opção criar nova barra. E aí ele cria o suporte padrão, ó. Essas esferinhas que ficaram aqui, você clica em remover âncoras, ó. Aqui ele deu um suportezinho meio perdido ali, eu vou dar um delete. E vou adicionar novamente. Opa. É normal, tá? Quando a gente cria um novo perfil, ele dá esses erros. Então eu vou voltar lá e vou fazer o processo de novo. Vou remover aqui as âncoras, adicionar nova barra. Então, agora eu crio uma quantidade de suportes específicos. Ok? Então tá aí, ó. Agora eu posso pôr até aqui, ó, se eu quiser, ó, para garantir a estabilidade da minha placa. E apliquei. E tá aí, ó. Agora eu tenho 2 placas. Essa não é a melhor forma de impressão, porque ela pode ter algum tipo de retenção aqui nas áreas anteriores e também aqui nas áreas posteriores. Porém, é uma possibilidade de impressão quando eu quero preservar os meus guias. Ok? Bom, pessoal, então aqui está configurado 2 placas. Então, eu já poderia selecionar a minha resina aqui de impressão. Então, não tem resina de placa aqui. Eu já vou até aproveitar e cadastrar uma resina de placa. Eu vou clicar aqui em configurações do material, adicionar. E eu vou colocar aqui resina de placa oclusal. E aí a resina que nós temos disponível no Brasil, né? Então tem várias marcas, Pepro, Xera, Fotodent, Detax.
DMG, VPrint, KeySplint e a Cosmos da ilha. Então eu vou marcar aqui a Cosmos Splint. Lembrando que as resinas que são biocompatíveis da Cosmos, elas ainda não estão validadas pelo software. Então ela tem aqui o parâmetro inicial, mas ela não tem validação pela RapidShape. Então, provavelmente ainda para o final de 2020 nós teremos. Então eu vou salvar aqui. E agora eu posso selecionar a resina de placa Cosmos aqui, criar o trabalho e salvar no pendrive e transferir para a impressora. Então essa é uma possibilidade de placa. Quando vocês estão iniciando os projetos de impressão, é muito importante salvar o projeto, porque se você fizer alguma coisa errada no processo ou se tiver algum problema de impressão, com o projeto, o nosso helpdesk eles podem abrir o projeto novamente e verificar se foi alguma falha ali, né, de posicionamento ou se realmente foi algum problema ali com a impressão. Então eu vou concluir aqui, daí eu já vou mostrar como salvar os projetos. Então tá aqui, ó, esse é o arquivo de impressão da placa, ó. Então salvar como, acho a raiz aqui do meu pendrive e coloco lá placa. E aí salvei. E tá aqui, arquivo salvo. Já pode levar o pendrive para lá, colocar a resina e colocar para imprimir. Para salvar esse projeto, você vai clicar aqui em arquivo, salvar projeto como, cria uma pasta, né, com o nome dos seus projetos e renomeia esse projeto aqui e clica em salvar. Então aí depois o helpdesk, se tiver algum problema, eles acessam pelo projeto. Ok, então placa posicionada, vamos deletar isso aqui tudo. Seleciono tudo e dou um delete. E vamos começar aqui um novo posicionamento. Então agora a gente vai posicionar ali um protocolo. Então a gente vai voltar aqui para uma pasta. E vai pegar essa pasta aqui, ó. Provisório inferior, PMMA conector. Então arrasto ele para dentro. Então aqui o Netfab identificou que tem um furo na minha malha. Ó, ele está me dizendo que existe 36 furos nessa malha. Então você pode clicar em fazer um reparo automático. E às vezes é um furo imperceptível, é alguma questão de problema na malha mesmo. Então eu vou clicar aqui na fatia, ó. Provavelmente alguma coisa assim, ó, porque foi feito algum fusionamento, ó. E ele fica uma malha aberta, então ele corrige. Ok, então isso aqui é como se fosse a gente posicionar um protocolo, né, uma carga imediata. E aí esse aqui eu posso fazer o posicionamento de algumas formas. Eu posso fazer o posicionamento pela oclusal, com suportes, ou por aqui. Como esse daqui ele tem ali a minha guia, então eu tenho que cuidar para não ter suportes interferindo ali. Ok? Então eu vou posicionar ele aqui. Vou girar ele um pouco aqui. E vou colocar ele num ângulo ok aqui. Vou colocar ele nesse canto aqui. Mesmo processo, então vou adicionar suporte, levantar em 4 mm. Então ele vai analisar as áreas críticas. Analisou as áreas críticas, executar script de suporte e aqui eu sugiro você utilizar um script de guia. O script de guia cirúrgico é esse aqui, ó, Surgical Guide, o que vem no software. Mas eu vou aproveitar e vou colocar aqui um script diferente. Vou vir aqui em scripts e suportes, vou clicar aqui nessa engrenagem, importar script, e eu já deixei salvo ontem aqui alguns scripts desenvolvidos por nós aqui no Brasil. Então aqui é o script chamado SG, que é de Surgical Guide. Ó, agora na lista temos mais um. Vou adicionar mais um, que é o modelo oco com palato. E vou adicionar o modelo oco. Pronto, então se eu executar o script de suporte aqui, agora eu tenho mais 3 scripts, ó, esses que eu acabei de colocar. Aí eu uso esse SG.
Executo. E aí ele vai colocar a quantidade de conectores necessários. Se ele colocar suporte em uma área que eu não posso ter esse suporte, né, como por exemplo conexão ali com implante, algum tipo de adaptação, eu posso mover ele de posição ou até excluir, dependendo da área. Então aqui eu vou, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma conexão com implante aqui, ó. Se fosse uma base, alguma coisa assim, eu posso arrastar ele para tirar da área do implante, ó. Ele vai ficar meio de lado o suporte. Então eu faço isso. E o mesmo processo é para o guia cirúrgico. Eu não posso ter suporte pegando na adaptação da anilha. Então eu vou removendo ele também. Ah, mas eu acho que tem muito nessa região, eu quero apagar algumas coisas. Então eu posso apagar alguns suportes, por exemplo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu quero selecionar, ele ficou um azul claro, delete, 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 eu vou apagando alguns, ó. Aqui também, ó, eu posso fazer a mesma coisa nessa conexão aqui. Vou selecionar aqui alguns e vou deletando, ó. E depois você pega e só clica para remover as esferas de uma única vez. Aqui também. E aí clica aqui nessa opção remover as âncoras não usadas, ó. E aí ficou só algumas. Ok. Então o processo para adicionar suporte de guia é a mesma coisa. Então eu venho aqui em editar, vou criar um novo perfil de suporte. Então agora eu vou colocar o SG. Clico OK. Seleciono todos eles aqui. E clico aqui, ó, na engrenagem, selecionar, salvar seleção em SG. Quando eu vier aqui para adicionar um novo suporte, ele vai dar o mesmo erro, né? Ó, nesse caso ele não deu, foi direto. E aí, eu tenho o mesmo perfil de conector se eu quiser adicionar em algum ponto específico. 2 cliques, né, para adicionar, bem rápido, e aí eu consigo adicionar. E aí, aplicar suporte e o nosso caso está disponível ali para impressão. Mesma coisa, seleciona a resina específica, nesse caso a gente vai imprimir com uma resina de provisório, cria o trabalho e salva no pendrive. Tá? Ok, outro detalhe que eu posso fazer, vamos supor que eu quero deixar isso aqui em standby e eu quero abrir mais uma plataforma. Eu posso abrir quantas plataformas eu quiser. Eu posso clicar aqui, ó, minhas máquinas, que é o Ctrl W lá, ele me dá o comando quando eu passo o mouse. E eu vou abrir de novo a máquina P20. E ele vai abrir mais uma área de plataforma aqui. Então ele fica com duas simultâneas. Então são áreas diferentes de posicionamento, né? Então eu espero carregar o perfil da Straumann. Olha lá. Ó. Então agora eu tenho uma plataforma que está com o meu protocolo posicionado e a outra que está vazia. E aí, agora eu vou posicionar um provisório, né, nessa plataforma vazia. Então eu vou lá, volto aqui, vamos ver aqui se eu tenho um provisório aqui, provisório do 15. Então tá ali um provisório, eu vou trazer mais de uma peça. Eu vou pegar o provisório do 15, vamos ver esse provisório superior aqui. Aqui já é alguma coisa sobre implante. Vamos ver aqui, vamos voltar a uma outra pasta. E vamos pegar esse provisório aqui também. Então nós temos 3 provisórios aqui, ó. Bom, para a gente posicionar um provisório, a gente recomenda o posicionamento em um ângulo de mais ou menos uns 45 graus aqui, ó, com relação à oclusão. Por que eu não coloco ele assim, né, para um lado? Porque eu posso ter problema de impressão aqui, ó, nesse ponto, essa área DC, e eu posso ter algum tipo de retenção. Então a gente não compromete a oclusal, mas também não compromete toda a minha palatina vestibular ali, né? Então é mais ou menos esse posicionamento aqui o provisório. Ó. Os suportes eles vão pegar nesse ângulo aqui, ó. Então eu jogo ele para cá, faço a mesma coisa aqui.
E aqui também, faço a mesma coisa, um caso sobre implante. E aí agora eu coloco aqui na vista superior, vou alinhar eles. Então provisórios vocês colocam vários, né? Cabe aí muitos provisórios na plataforma, porque a área de impressão dele que ele ocupa é pequena. Então todos lá no ângulo que eu quero. Vamos girar esse daqui para ficar no mesmo sentido. Ok. Então, o provisório, infelizmente, eu não consigo fazer suporte todos de uma vez. É uma malha por vez que eu consigo fazer. Então, seria interessante se eu pudesse fazer uma seleção geral. Então, eu tenho que selecionar um, adicionar suportes. Então, eu vou clicar aqui em executar 4 mm, área crítica. Executar script de suporte. Para provisório, ele tem aqui um script chamado coroas e pontes, tem um script chamado coroas e pontes anteriores, e dentes ou veneers, né, facetas, coroas e pontes molares. Então eu vou usar essa daqui, ó, coroas e pontes. Olha lá. Ó. Esse aqui está pegando aqui na área, joga um pouquinho. Esse aqui também joga um pouquinho para cá. E apliquei. Mesma coisa aqui, ó. Adicionar suportes. Executar. Área crítica. Executar script de suporte. Coroas e pontes molar. São scripts muito parecidos, né? Tem pouca diferença no tipo de suporte. E aí aplicar. Lembrando que a esfera não imprime, ela imprime somente essa área aqui, ó. Fica direto na peça. E aplicar. E aqui também eu vou nesse pré-molar. Vou só girar ele um pouquinho. Adicionar suportes. Executar. Como a peça é pequena, o cálculo é bem rapidinho, né? Olha lá. Executar e executei. E aí, agora eu tenho o suporte nos 3 conectores. Apliquei. E agora eu posso seguir para a impressão. Então, seleciono a resina, resina de provisório P-Pro. Criar trabalho. Salva no pendrive. Na raiz do pendrive sempre, e transfere para impressão. Ok? Então aqui salvar, vamos salvar esse aqui também. Provisórios. E se a gente quiser salvar esse aqui também, mesma coisa. Então, criar trabalho. E salvar aqui, então vou colocar carga imediata. Ok, agora eu vou demonstrar como fazer a guia. O guia cirúrgico ele tem uma particularidade, né, que ele vai em outra plataforma. Então eu vou abrir aqui uma plataforma nova, minhas máquinas. Vou abrir mais uma plataforma. Então, abri uma nova plataforma. A plataforma de guia, você vai trocar ela aqui para a plataforma de guia. E aí, aqui na plataforma de guia, vocês têm que verificar uma seguinte situação. Aqui no software, ele não me identifica qual que é a plataforma em formato D e qual é a plataforma em formato C. Tá? Então, cada plataforma ela vem com 2 bolachas. Uma como se fosse superior, para pegar palato, e a outra, né, lingual. Então, uma inferior e uma superior. Só que no software não tem essa definição. Aqui ele me mostra meio que 2C, 2Ds. Então, para eu saber qual o lado que está a C e a D, eu tenho que pegar a física e olhar assim. Ó. Então, eu sei que a D agora está do lado direito, olhando para frente dela, e a C está do lado esquerdo. Dá para comprar mais plataformas, como essas aqui. Eu posso comprar 2Ds, 2Cs e como eu quiser configurar isso daqui à parte. Tá?
Então, essa plataforma aqui, a ideia dela é justamente a gente imprimir o guia colado aqui com suportes. Depois eu desparafuso essa chapa aqui, o guia continua colado aqui. Faço a minha limpeza com óxido isopropílico, faço toda a minha cura e só depois do processo final eu removo a minha guia. Então eu mantenho a estabilidade dela também. Tá certo? Então agora a gente vai posicionar um guia aqui. Eu tenho um guia parcial aqui. Vamos pegar aqui um guia cirúrgico. Então vou arrastar o guia lá para dentro. E aí o guia está aqui. Então eu vou girar ele aqui, ele já fica na posição colado ali na plataforma. Quando o guia é pequeno, você pode colocar várias, né, dentro dessa plataforma. Aqui ele faz a marcação da plataforma C, né? E aqui ele já está numa posição bem favorável. Ó. Eu vou só inclinar ela um pouquinho para cá. E aí, o mesmo processo. Adicionar suportes. Então eu venho aqui em levantar em 4 milímetros. Deu as áreas críticas, executar script, SG. Adicionou os suportes aqui, agora eu vou tirar da área da minha anilha aqui, ó. Então, jogar lá para o lado, para cá. Esse aqui não tem espaço, vamos dar um delete. Esse aqui, jogar para cá. E remover aqui as âncoras, né, não usadas. E tá ali, ó, o ponto importante do guia cirúrgico é eu tirar da linha da adaptação da linha anilha. Feito isso, eu vou clicar em aplicar suporte e tá lá a nossa guia. A mesma coisa eu posso fazer para criar suporte, né, para deixar o suporte padrão da SG aqui, ó. A gente já tinha ele criado aqui. Criar. E, ó, eu posso adicionar quantos mais eu quiser. E aí seleciono a resina de guia. Então, como eu tenho apenas uma resina de guia cadastrada aqui, ela não me dá a seleção para transferir para outra. Então é só a resina PPRO de guia. Criar o trabalho. E aí depois que ele criar o fatiamento aqui, você pode salvar no seu pendrive, olha lá. Ele vai seguir essa sequência. Salvo no pendrive, como guia, na raiz do pendrive e transfere lá para a impressão.